Agora eu quero contar para vocês a história do processo com minha filha, né? O autismo feminino e o diagnóstico tardio. É, eu já falei sobre o meu filho, né? Mas a história dela é um pouco diferente. E talvez por isso seja uma história que muita gente ainda não consegue enxergar. Porque o autismo dela, ele não era óbvio, ele não é óbvio. Quando ela nasceu, eu não desconfiei de nada, diferente do irmão, que ainda na maternidade já me levantava sinais, né? Ela não. Ela se desenvolveu bem, falou cedo, leu cedo, muito cedo. Com 6 anos ela já lia com entonação, com fluidez. Era uma leitura impressionante, inclusive. Ela sempre foi muito inteligente, muito articulada. E por muito tempo eu achei que ela pudesse ser altas habilidades de superdotação. Quando eu levei meu filho para investigação, quando eu comecei o processo de investigação dele, eu também levei ela. Porque mesmo sendo diferente dele, alguma coisa me dizia que eu precisava ter um olhar mais atento, né? A primeira neurologista, ela descartou o autismo dela. Ela disse que provavelmente, se tivesse alguma coisa, seria um TDAH. E naquele momento eu não me preocupei tanto, porque como o desenvolvimento dela estava ok, né? Estava acontecendo como previsto, né? Então eu não levei em consideração. Mas começaram, com o passar do tempo, começou a aparecer questões que não batiam. Ela repetia comportamentos do irmão, mesmo entendendo que não podia. É, Era como se fosse uma forma de chamar a atenção. E depois eu entendi isso, né? Ela sentia que o irmão recebia mais atenção, então, mesmo que fosse uma atenção de correção, ela queria aquilo para ela, né? Ela também queria esse olhar para ela. Com o tempo, outras coisas começaram a me confundir, coisas que eu não sabia explicar. Por exemplo, ela não controlava o xixi. Uma menina extremamente inteligente, extremamente autônoma, e que até os 11, 12 anos ainda não tinha essa dificuldade. E eu interpretava isso como TDAH. Eu achava que ela não queria parar de brincar, né, o que estava dando prazer, e não prestava atenção no próprio corpo. Até que depois eu ouvi dela, né, questionando, eu ouvi dela, mãe, não é que eu não queira parar, eu não percebo que estou com vontade. Isso mudou tudo, né, porque não era uma desatenção, era uma falta de percepção corporal. E existe até um nome técnico para isso, né, que é a interocepção, que é a dificuldade de perceber os sinais internos do corpo. E isso também está presente no autismo. Outra coisa, ela tinha uma agitação, né, muito grande, muito intensa. Dava 4, 5 horas da tarde, ela começava a correr pelo corredor da casa, de um lado para o outro, e mais de uma hora. E eu pensava, ela precisa gastar energia física, né? Mas não era só isso. Com o tempo é que eu entendi. O cérebro dela era o cérebro dela tentando organizar o excesso de informação. Ela andava, falava sozinha, criava histórias, enfim. Era uma necessidade interna de autorregulação. Com a chegada da adolescência, as coisas se intensificaram, né? Vieram crises sensoriais absurdas, desregulação emocional, impulsividade muito forte, e o sono péssimo. Ela passava a noite sem dormir, andando de um lado para o outro pela casa. Ela também tem uma sensibilidade auditiva importante, usa abafador, assim como o irmão, e alguns estímulos desorganizam completamente ela, né? Eu já cheguei na escola e encontrei minha filha no chão, em crise, funcionários segurando os braços dela, as pernas, com medo dela se machucar. E aquilo me causou uma dor que não dá nem para explicar. É uma coisa que me marcou muito. E quando a gente conversou, quando eu conversei com ela me dizia que ela não queria se machucar, mas que ela apertava o próprio pescoço porque a pressão externa diminuía de alguma forma a pressão interna que ela sentia. Foi quando eu levei para uma avaliação
neuropsicológica mais profunda, e a profissional disse que ia investigar o TDAH, mas que ia investigar também o autismo. Naquele momento, eu resisti, eu não conseguia aceitar o autismo, mesmo que meu filho já tivesse esse diagnóstico desde os 5 anos, tá? Porque não parecia, né? Mas, olhando para trás, tudo começou a fazer sentido. E o diagnóstico ele veio, né? E veio autismo e TDAH. Hoje, com acompanhamento, com intervenção, com medicação, quando necessário, ela melhorou muito. E a gente entrou em um novo ciclo. A neurodivergência está na minha casa, está na minha vida, mas hoje ela está sob cuidado, sob olhar, sob compreensão, sob controle. E isso muda tudo. Meus filhos são extremamente capazes, extremamente autônomos, e, e a fase mais difícil já passou. E eu acho que esse é a grande lição que fica, é que com dedicação, com acompanhamento adequado, a gente consegue superar, e consegue superar de verdade a fase mais conturbada da neurodivergência.